Então, agora a gente vai falar um pouquinho, pode ficar tranquilo, como um paradigma espiritual. Então, a gente está numa casa espírita. Hoje, a ciência ela está discutindo muito a questão da sobrevivência após a morte do corpo. A gente tem a ilusão de que a ciência é materialista, mas isso não é verdade, né? O que é divulgado é que a ciência é materialista há 300 anos. Mas a gente tem hoje uma discussão muito séria na neurociência mundial. Não estou falando de discussão religiosa, mas na discussão da neurociência mundial, se existe algo que sobrevive à morte do corpo. A discussão da neurociência hoje é se o cérebro é que produz a mente ou se o cérebro é um instrumento da mente para que a mente possa se expressar. E a gente já tem muitas provas científicas, né, de que algo existe além do cérebro. Então, algumas pessoas vão chamar de alma, outros vão chamar de espírito, outros vão chamar de consciência, de eu. Então, existem várias linhas, né, de pesquisa hoje no mundo sobre isso. Então, hoje a gente tem uma aula dentro da universidade, eu dou aula, né, numa universidade federal, da Unirio, e a gente tem uma disciplina de saúde e espiritualidade para os médicos em formação. Né, que lota, são 30 vagas, lota todo período, tem fila de espera. Aí lota, tem fila de espera, lota, tem fila de espera. E onde a gente não aborda a religião. A gente aborda do ponto de vista científico. Então, a gente também poderia estar falando de espiritualidade aqui, em relação aos transtornos de desenvolvimento, só do ponto de vista científico. Tá? Mas a gente está numa casa espírita, então a gente não vai extrapolar o ponto de vista científico e a gente vai abordar o paradigma da doutrina espírita. O que o espiritismo contribui para a gente entender esses transtornos do neurodesenvolvimento, em especial o autismo. Então, a gente vai ter várias imagens de Jesus. Por quê? Porque ele cuida da gente. Ele cuida da gente. E a gente precisa se lembrar que ele cuida da gente não é só quando a gente está falando dele. Se a gente está falando sobre o autismo numa escola, Jesus está cuidando também da escola. Jesus está cuidando dos professores, mesmo que ele seja citado ou não. Se uma criança está numa terapia, ali tem uma equipe espiritual cuidando do terapeuta e cuidando daquela criança. Jesus também está cuidando deles. Então, não existe nenhum momento em que a gente esteja sozinho, sem ninguém cuidando da gente. A gente pode, às vezes, não ver, a gente pode, às vezes, não perceber, mas nós estamos todos imersos no amor de Deus. Essa é a premissa. Se Deus nos cuidou como seres de cuidado, como seres que precisam de cuidado, quem vai ser o primeiro a cuidar de nós? Se nós somos seres que precisamos de cuidado, nós, ao longo de toda a eternidade, toda a nossa vida, estamos sob cuidado, estamos sendo cuidados. Então, a gente vai, ao longo dessa segunda parte, lembrar um pouquinho de Jesus. Eu vou pedir desculpas a vocês, a gente provavelmente vai ultrapassar um pouco o horário, por causa do atraso inicial. Se vocês tiverem que avisar alguém, tiverem que organizar alguma coisa da família, por favor. E a gente vai agora, nessa segunda parte, pensar, lembrar da nossa família, das pessoas de quem a gente, assim, razão, né? As pessoas que nos motivaram a estar aqui hoje. Por que eu vim aqui estudar sobre esse assunto? Por que eu estou preocupado? Qual foi a pergunta que me surgiu porque eu lembrei de alguém ou de alguma situação da minha própria vida? E a gente vai entender que, ao longo desses momentos que a gente está aqui, desde que a gente chegou, tem uma equipe espiritual que está olhando, que está observando, que está anotando, e que vai lá visitar, que vai lá olhar. É Jesus, que vai lá olhar, que vai lá visitar e que vai ver quais são as necessidades. Uma reunião mediúnica,
eu ouvi uma frase assim, né? O médium, o espírito veio e disse a seguinte frase: Deus abre mais portas na vida do que estrelas no céu. Então, né? A gente tem que entender essa verdade. Sempre existe mais uma porta. Sempre existe mais uma porta. Sempre existe mais uma porta para ser aberta. Pode passar. Pode passar. Então, assim, aqui é só o que a gente já falou, né? Aí eu não expliquei por que é transtorno, né? Porque é a tradução do nome em inglês. O Manual da Academia Americana de Psiquiatria chama de transtorno, então virou transtorno. Não é chamado de, não é uma doença, porque você não sabe o que causa, não tem nenhuma bactéria, não tem nenhum vírus. Então, e o termo autismo, ismo tem a ver com doença, né? Então, se tenta não usar o termo autismo, mas a gente usa bastante ainda, entendendo que não é. Então, se usa transtorno do espectro autista e transtorno porque é a tradução do inglês. A gente espera que seja uma palavra mais bonita no futuro, né? Porque transtorno é uma palavra pejorativa, né? Por si só ela já é negativa, né? Quando a gente escuta. Mas a gente vai espanando isso e segue. Próximo. Lembrar que a gente falou muito da palavra espectro. E por quê? É porque, como assim, o espectro da luz, olha. O vermelho, ele pode ser mais escuro, mais claro, aí vem assim, ó, o azul, e aí o ultravioleta que a gente não enxerga. Então, assim, o espectro significa isso, que pode ser de uma coisa muito leve até uma coisa muito grave. O DSM-4 e o DSM-5, que foram as mudanças que a gente conversou. Próximo. E os exemplos de comportamento. Eu botei de propósito só para a gente voltar depois do lanche e a gente se organizar. Agora é o próximo. Então, agora a gente vai falar do paradigma espírita, que é o quê? É segundo a visão espírita. Próximo. Então, a gente precisa, sim, entender que nós somos espíritos. E esse é o título de um livro do Hermínio de Miranda muito bom. Nossos filhos são espíritos também. Né? Nasce ali na nossa casa, pequenininho, fofinho, né? Daquele jeitinho, mas ali já viveu muita coisa. Já viveu em outros países, já viveu em outras épocas, já foi homem, já foi mulher, já foi uma pessoa maravilhosa, já fez coisas horríveis. E nós também. E nós também. Então, os nossos filhos, eles já trazem uma história antes e depois dessa encarnação também vão continuar a história. Isso também é uma coisa importante da gente ter. Por quê? Porque no dia a dia, para a nossa sobrevivência, para a gente continuar aqui na Terra, né, o que os espíritos fizeram quando estavam organizando a humanidade, né, o corpo do ser humano? A gente tem uma ilusão muito boa de que isso aqui é tudo. A gente vive dentro desse corpo e quando a gente está aqui, caramba, a gente vive assim, parece que tudo é isso aqui e agora. Porque se não fosse assim, quem é que ia querer ficar aqui? A gente ia largar isso aqui rapidinho. Então, a gente criaram na gente um instinto de sobrevivência, de preservação, tanto que o suicídio é uma coisa que espanta a gente, que alarma, que preocupa. E a gente vive numa ilusão muito grande, é muito boa a ilusão. É melhor que Steven Spielberg, é melhor que qualquer diretor de cinema, qualquer efeito especial da Marvel. Ai, cheiro, sabor, texturas, emoções. Então, estar encarnado é uma coisa muito intensa. Então, a gente parece que tudo é aqui e agora. Mas a gente tem que estar sempre voltando e se lembrando que não é tudo aqui e agora. Aqui também é um momento. Aqui também é uma experiência. E isso aqui vai passar. Como tudo que nós vivemos antes já passou. E nós vamos viver outras coisas melhores. Sempre para o nosso melhor. Sempre para o nosso melhor. Sempre para o nosso melhor. Então, hoje, por mais difícil que seja, é um momento maravilhoso. Porque tudo se organizou para que a gente chegasse aqui. Tudo se organizou para que a gente vivesse o que a gente vive aqui. E nossos filhos também.
nossos filhos típicos e atípicos, para eles também. Eles são espíritos que já existiam e eles são espíritos que vão continuar. Eles podem estar temporariamente limitados por alguma questão, já que o cérebro é um instrumento para a alma se expressar. E, às vezes, o cérebro, se ele tem alguma dificuldade no funcionamento, fica difícil da alma se expressar. Mas eles têm todas as potências que a gente olha em qualquer um. Naquele momento, momentaneamente nessa encarnação ou nessa época agora, eles podem não estar conseguindo se expressar plenamente. Como uma pessoa, por exemplo, que tem um AVC. Às vezes a pessoa falava tudo uma vida, tem um AVC, fica com uma dificuldade motora, uma dificuldade de falar. Uma pessoa que tem Alzheimer, como vocês falaram, a pessoa fazia tudo, de repente não está reconhecendo as pessoas do dia a dia dela, fazendo coisas simples do dia a dia dela. Mas aquela pessoa não deixou de saber tudo o que ela sabia, nem de ser tudo o que ela era, porque ela teve um AVC ou porque ela teve Alzheimer. Naquele momento, o cérebro dela não está funcionando o suficiente para que ela possa se expressar. Mas no momento em que isso passar, e é estranho, né? A gente fala assim, a morte. No momento que ela trocar de corpo para um corpo que esteja funcionando novamente, no futuro, se a gente conseguir resolver, né, consertar o cérebro, tiver lá as células, as terapias gênicas, talvez isso passe. Se a pessoa está com Alzheimer, toma uma pílula, resolveu. Não é? Quem sabe? A gente não sabe o que a medicina vai inventar daqui a algum tempo, que as descobertas, mas hoje não, hoje ainda não é assim. Quando desencarnar, vai reassumir tudo o que ela era. Então, isso vale para todos os problemas de saúde, todas as questões, todos os desafios que a gente tem. Hoje, uma pessoa que não consegue aprender a ler e escrever pode ter sido um grande cientista, um grande escritor numa vida anterior. Nessa vida, por alguma razão, vem com aquele desafio de uma dislexia, para aprender alguma coisa, para desenvolver outras habilidades. Próximo. A doutrina espírita, né, ela não é dona da reencarnação. A reencarnação é a lei de Deus. Né, ela existe, é igual a gravidade. Alguém aqui já viu a gravidade? Não. Alguém aqui lembra a fórmula da gravidade? Eu não lembro, não. Alguém lembra? Independente disso, alguém aqui está voando com a cabeça no teto? A reencarnação é a mesma coisa. Eu não preciso acreditar ou não acreditar. Ela existe. Ela existe, todos nós estamos submetidos a ela. Ah, eu não acredito. Ah, eu acredito. Você vai passar por ela do mesmo jeito. O que a doutrina espírita faz é esclarecer para a gente os mecanismos da reencarnação. Né? Então, a doutrina espírita poderia falar sobre a gravidade? Tudo que a ciência trata, a doutrina espírita também pode tratar. Mas o que dá repercussão moral? Estudar mais a gravidade no centro espírita ou estudar a reencarnação? Estudar a reencarnação. Então, a gente vai estudar a reencarnação. Tá? Então, tudo que a gente está falando aqui nessa manhã só vai servir, só vai atingir o objetivo se sair daqui e fizer com que vocês saiam daqui com algo que pode ser usado na vida de vocês, no dia a dia de vocês. Vocês precisam sair daqui hoje com algo de bom para a vida de vocês do que a gente discutiu hoje. Se alguém não sair, eu vou ficar aqui de plantão, pode ficar, a gente fica sentado aqui conversando até mais tarde. Porque não tem sentido eu saber uma coisa se aquilo não tem impacto na minha vida. Toda informação tem que acrescentar para melhor. Então, a reencarnação, o que a gente aprende? Que a gente vai viver várias vezes e que a gente, através da reencarnação, a gente vai aprender. Aprender o quê? Coisas novas. Aprender a ser melhor. Os espíritos dizem que o objetivo da encarnação é que cada um possa aprender a assumir o seu papel na criação. Deus nos criou para sermos criativos, para sermos inventivos, para ajudarmos a mudar a realidade para melhor. O objetivo da reencarnação é esse, que cada um vá desenvolvendo as suas potências
para assumir a sua parte, a parte que lhe toca, a parte que é de sua responsabilidade na criação. Ninguém nasceu para espiar, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para pagar. Nada disso. A gente nasceu para aprender e evoluir. Lei de causa e efeito. Quando a gente aprende lei de causa e efeito, normalmente a gente aprende assim: se você fizer uma coisa ruim, você vai colher uma coisa ruim. Não é assim que a gente aprende? Por que a gente não aprende assim? Se você fizer uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa. Se você hoje fizer um bem, você amanhã obrigatoriamente vai receber o bem. Eu não quero receber o bem. Eu não gosto de receber o bem. Eu não quero, recuso. Lamento, você vai ser obrigado a aceitar o bem. Porque você plantou o bem. Então, a lei de causa e efeito nos diz isso, que tudo que a gente faz vai ter uma ação, vai ter uma consequência, que a gente vai ter que lidar com a consequência. E a gente precisa aprender a usar, é uma lei matemática, igual a fórmula da gravidade. Você fez, você escolhe o que você faz, aí você vai ter que ser obrigado a lidar com a consequência. A gente precisa usar isso a nosso favor. Os orientais falam que é a lei do karma. Aí eles dizem assim, que o karma ele não é nem negativo nem positivo. Ele é o que você plantou. Mas quando a gente fala de karma sempre como uma coisa negativa. E aí eles dizem assim, por que a gente não usa a lei da matemática a nosso favor? Você vai lá e faz o bem, porque você quer receber o bem. Mas aí não está fazendo desinteressado. Mas para começar tá bom. A gente começa fazendo por interesse e depois aquilo vai virando naturalmente. Quanto mais natural forem as nossas boas ações, mais espontâneas, mais vai dar frutos. Mas a gente pode começar pensando assim, friamente. Eu vou plantar o bem para poder ganhar o bem. Pode. Tá? Pode. Depois o aproveitamento disso vai melhorando. E a lei de justiça, amor e caridade. Deus não é como a gente. A gente julga o outro, sem o outro falar nada. Está me olhando tão estranho. Aí a gente começa a imaginar. Mandei mensagem no WhatsApp, não me respondeu. Não sei o quê. A gente faz isso. A maior parte dos nossos pensamentos não são de verdade. Eles são coisas que a gente imagina sobre os outros. Entendeu? E aí, Deus não é assim. Deus conhece a gente. Deus é infinitamente amoroso, infinitamente justo, infinitamente bom. Eu falo muito assim, que eu digo assim, se eu não fosse espírita, eu não ia ter religião. Talvez eu não acreditasse em Deus. Porque todos os dias eu vejo crianças que nascem com síndromes, com doenças gravíssimas. Crianças que num dia estão andando, no dia seguinte estão paraplégicas, sem nenhum acidente, sem nada. Qual é a justiça divina? Então, quando a gente entende que a gente já existe, que existe uma razão para a gente aprender aqui, e que depois aquilo vai passar, independente de quantos anos aqui na Terra a gente fique vendo aquilo, que eu sei que Deus, por alguma razão, traz aquele desafio para que o indivíduo possa se desenvolver, a gente começa a entender um pouco desse amor. E aí a gente começa a fazer parte do fluxo do amor. Porque ao invés da gente se revoltar contra as situações, a gente vai tentar fazer o melhor para amenizá-las. É a parte que nos toca na criação. A gente pode ser instrumento da lei divina para o melhor do outro, para que o outro seja mais feliz. Próximo. Esse é Jesus que morreu isso. Próximo. Então, o que o Espiritismo ensina para a gente? Está faltando aqui, não está dando para enxergar o 3, né? Pronto, agora vocês todos vão virar... não vai dar não, hein? Olha. Dá para vendo lá o 3, que é o Espírito? Vocês estão médiuns videntes aí? Vamos imaginar ali, que tem ali, olha, no terceiro, uma sombrinha ali, que é o Espírito. Entendeu? Então, o que a gente tem ali? O ser humano, né? O Espiritismo diz para a gente o seguinte, que nós somos formados por 3 partes, o espírito, o perispírito e o corpo. Para que o espírito possa comandar o corpo, atuar no corpo, a gente tem o perispírito, que é um intermediário, né? Então, as informações do corpo passam para o espírito pelo perispírito e as informações do espírito passam para o corpo pelo perispírito. Sendo que esse perispírito, ele é o molde
para o nosso corpo físico. O espírito não tem forma, o espírito é uma centelha. Né? Olha que coisa abstrata, o espírito é uma centelha. O que é uma centelha? Né? Uma faísca, né? Um raio de luz. Então, para que aquilo que os médiuns veem na reunião, né? Que veem os espíritos, aquele formato é dado pelo perispírito. Pelo perispírito. Quando o espírito vai nascer, é a partir do perispírito que vai se moldar o corpo físico. Nesse perispírito ficam gravados nossas informações de outras vidas. Ficam gravadas as coisas que a gente fez e que agora a gente precisa melhorar. Ficam gravadas também as competências que a gente adquiriu. Ali está tudo gravado. É como se fosse o nosso... Sabe aquele histórico detalhado? Um Big Brother total, até dos nossos pensamentos. É o nosso perispírito. Tudo está lá. E aí, de acordo com o que a gente precisa fazer nessa encarnação, os mentores vão lá e dizem assim, isso aqui vai ficar mais evidente, isso aqui vai ficar adormecido. Então, se, por exemplo, numa vida a gente bebeu muito e a gente prejudicou o nosso fígado, fica guardado lá no perispírito que a gente prejudicou o fígado. E aí pode ser que seja escolhido o desafio do quê? De ser uma criança que nasça com hepatite. Aí, se a gente olhar só essa vida, a gente não entende, poxa, por que uma criança pequena vai nascer com hepatite? Mas o objetivo dessa encarnação é o espírito se desenvolver. Então, ele vai aprender a valorizar o fígado. Às vezes, o pai e a mãe eram o amigo que dava a bebida. Na outra vida. Às vezes, o outro queria deixar de beber, o amigo vinha, vamos para o bar, deixa disso, só hoje. Às vezes, nessa encarnação, vai nascer como pai e mãe, para ajudar o outro também a superar. Né? Às vezes, o espírito, numa encarnação, aprendeu piano, estudou, lutou muito, aprendeu, mas nunca pôde botar aquilo à frente. Aí nasce uma criança que é musical, tem um dom musical e aí o pai e a mãe são aqueles que dão estímulo, que vão. Às vezes foram os professores que ensinaram em outra vida. Então as coisas não são só para coisas ruins, não, são para coisas boas também. Pode passar o próximo. Então, o que a gente tem, né, qual é a origem dos nossos desafios? A origem dos nossos desafios é aquilo que a gente precisa aprender para evoluir espiritualmente. O autismo é um desafio. O TDAH é outro desafio. Uma leucemia, eu estou comparando aqui com doenças, porque são várias coisas, é um desafio. O desemprego é outro tipo de desafio. Viver num lugar violento é outro tipo de desafio. Ser rico, ter tudo, é outro tipo de desafio. Ser super bonito é outro desafio. Às vezes muito difícil. Às vezes mais difícil do que não ser bonito. Então, tudo que acontece na nossa vida são os nossos desafios para a gente crescer. Então, a gente precisa olhar o que a gente está vivendo e pensar assim, o que eu aprendo com essa situação? O que eu aprendo com essa situação? E a hora que a gente aprender o que precisa aprender, o desafio vai ficar mais leve e a gente vai se libertar dele. Talvez não nessa vida, talvez numa outra, mas na outra a gente não vai precisar repetir aquilo, porque a gente já aprendeu. Os desafios, Vivi. Os desafios. É uma florzinha que está nascendo, olha lá. Para a semente romper a casca e vencer a terra e aparecer, imagina aquele brotinho pequenininho vencendo aquele peso enorme da terra. Isso é um desafio. E eu tenho certeza que vocês podem aí pensar na cabecinha de vocês quais foram as montanhas que vocês já venceram. Cada um pensa aí, qual foi a montanha que eu já venci nessa vida? Qual foi a montanha que eu já venci? Os bebezinhos vencem montanhas também. Você dentro da barriga da mãe, do útero, você não precisa respirar. Você sai para cá, sai o líquido, entra ar no teu pulmão, tudo tem que funcionar sozinho. Isso é um desafio. Você não precisava sugar, comer. Agora você sente fome. Você precisa chorar, sugar. A fome é uma dor.
Um desconforto, ele não tinha isso. É uma montanha para o bebê. Ele está subindo a montanha. Todos nós superamos essa montanha. Todos nós, até o pequenininho ali. Todos superamos essas montanhas. A gente tem outras montanhas todos os dias. E aí perguntaram para o alpinista que escalou pela primeira vez o Everest. Quando ele chegou, a primeira pessoa a escalar o Everest, quando ele chegou lá em cima, perguntaram para ele: o que você viu quando você estava lá em cima? Aí ele falou e disse assim: eu vi o pico seguinte e fiquei pensando no trajeto que eu ia fazer para conseguir chegar lá no alto. Um desafio é aprendizado para o próximo desafio que vai chegar. Quando a gente vence um, a gente aprende caminhos para vencer o outro. E aí a gente tem o que as pessoas costumam chamar de provas e expiações, né? Quando a gente está numa escola, tem algum tipo de avaliação. Então, o que são as provas? São avaliações. Na encarnação, Joana de Anjos diz o seguinte, que prova é aquilo que a gente tem algum poder para modificar. Então, a pessoa tem uma questão, um desafio, que se ela se esforçar, ela vai conseguir mudar e aquele desafio vai desaparecer. Ela vai mudar aquela situação. Mas existem situações na vida que você não tem como mudar, por mais que você queira, que você só tem que conseguir ir dia a dia vencendo, dia a dia vencendo, dia a dia vencendo, um dia de cada vez. Isso podem ser o que a gente chama de expiações. Alguma razão existe para que a gente agora passe por aquela situação em que a gente não tem uma autonomia para mudar aquilo. Mas, olha, mesmo essas situações, às vezes, com raras assim, são exceções, mas também pode acontecer, tá? De espíritos que, na verdade, escolhem situações muito difíceis porque são missionários. São missionários. Então, a gente não deve também olhar todo mundo que está numa dificuldade extrema e dizer assim, olha, né, está passando por uma prova muito difícil, está numa expiação. Pode ali ter um espírito missionário também. Jerônimo Mendonça. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Cada situação é uma. Mas qualquer uma é para que a gente venha florescer. Próximo. O que é essa cena aqui? O que Jesus está fazendo aqui? Hã? Da missão. Ele está, olha só, ele está em cima das águas, andando sobre as águas e dando a mão para alguém que está lá embaixo, né? Ele deu a mão para Pedro, né? Na Bíblia não diz que Pedro já estava se afogando, mas diz que Pedro foi afundando. Mas pode ser que já tenha alguém que já esteja lá embaixo. Então, assim, Jesus andava sobre as águas, Jesus curava o que era considerado incurável. Hoje, para hanseníase, para lepra, a gente vai ali no posto de saúde e tem tratamento. Na época de Jesus, a pessoa estava condenada à morte. Estava condenada à morte. Jesus curava a lepra. Hoje, para catarata, a gente vai ali e faz uma cirurgia. Põe uma lente artificial. Jesus fazia os cegos verem. Então, aquilo que a gente imagina que eram milagres são só conhecimentos avançados que a gente ainda não tem numa determinada época, das leis, né? Então, Jesus anda sobre as águas. Eu tenho uma meta de alguns 1000 anos à frente, está podendo andar sobre as águas também. Eu acho que vai ser bem divertido. A gente vai poder também. Mas, no momento, se a gente estiver se afogando, a gente pode recorrer. Sempre recorrer. Nossos filhos são espíritos. É preciso que a gente tenha fé no futuro. Nós somos espíritas ou espiritualistas, né? Pode ser que tenha alguém aqui que não seja espírita. Mas se nós acreditamos que existe vida após a morte, a gente não pode viver como um materialista, que acha que tudo vai acabar aqui e agora. Sempre vai existir um depois. Não importa. Mesmo para quem morreu, mesmo para quem se suicidou, essa ilusão do suicídio não acaba. Não acaba nunca. E sempre vai ser para melhor. Então, se hoje está difícil, lembra de Zé Grosso, né? Graças a Deus. Se hoje está difícil, é porque ontem a gente não soube aproveitar alguma oportunidade. E se hoje a gente aproveitar essa oportunidade, amanhã vai ser fácil. Amanhã vai ser bom, amanhã vai ser melhor.
Então, é muito duro quando a gente está passando pelo problema. E alguém chega assim para a gente e diz assim, tem esperança, tenha fé no futuro, vai dar tudo certo, né? Mas, gente, não tem outro caminho. Não posso dizer uma coisa diferente para vocês. Eu não estou no lugar de vocês, mas eu estou no meu lugar. E do meu lugar, tem momentos em que eu preciso ter certeza de que existe o futuro, ter fé, ter esperança. Eu não tenho a menor dúvida de que existe vida após a morte. Eu, Ana Rosa, não tenho a menor dúvida de que existe vida após a morte. Já tive provas mais do que suficientes disso ao longo da minha vida. Então, como é que a gente não vai viver com essa verdade agarrada na gente? Por que a gente vai acreditar no pior? Que a gente não vai ser capaz, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir, a gente não vai. Pode ser que a gente esteja muito cansado. Então, hoje, a gente vence só o dia de hoje. Amanhã, a gente vence o dia de amanhã. Daqui a 10 anos. Não, peraí. Primeiro a gente vai vencer essa semana, esse mês. E se a gente fizer o melhor hoje, o amanhã vai ser o melhor possível. Não tem como o amanhã não ser o melhor possível. Então a gente vai dar o nosso melhor hoje. A gente precisa ter esperança. A gente não pode tirar a esperança de ninguém. Eu tenho muita esperança, tenho assim, muita alegria. Eu penso muito assim, que antes de eu me aposentar, a gente vai ter cura, vai ter tratamento para o autismo, para tudo isso que a gente hoje não tem. A gente vai descobrir como é que o cérebro funciona, não funciona, onde é que está ali que a gente precisa ajustar. E quem quiser se tratar vai poder se tratar. Quem não quiser, que tiver ótimo, também não vai precisar. Não é? Então, eu assim fico esperando. Quando eu fui fazer... Eu não costumo falar muito de mim, não, mas eu me lembro dessa história, muito engraçada. Quando eu terminei a faculdade, e eu queria fazer neurologia, né? E aí, meus amigos, meu marido, que é médico também, né, dizia assim, mas você vai fazer neurologia? A neurologia não trata nada. Se o paciente tem um derrame, ele continua com derrame. Se o paciente não sei o quê, ele continua com não sei o quê. Mas você vai fazer neurologia para quê? Você não trata nada. Aí eu me lembro que eu sonhei que eu estava idosa, já bem idosa, foi o sonho que eu tive naquela época. E que aí que eu virava assim, uma revista que era de um congresso de neurologia que tinha tido. E tudo aquilo que não tinha cura naquela época, já tinha cura quando eu era velhinha. E aí eu disse assim, naquela época a gente tinha AIDS, né? A AIDS, na época que eu estava fazendo faculdade, nossos pacientes internavam, morriam uma semana, morria todo mundo. Aí internava, morria todo mundo, internava, morria todo mundo. Era muito difícil. E hoje eu tenho crianças que nascem com AIDS, porque a mãe tem. Então, com 18, 19, 20 anos, ninguém sabe nem que tem. Porque o remédio mantém ótimo. E agora estão trabalhando aí para descobrir uma cura efetiva. Né? Os estudos estão trazendo uma pesquisa para cura efetiva. Então, você vê, em 20 anos, tudo muda. Aí, na época, eu pensei assim, não vou deixar de fazer uma coisa que eu gosto, não, por causa disso. Aí resolvi ser neurologista e fiz e adoro o que eu faço. E hoje a gente tem tratamentos. Assim, 10 anos atrás tinha uma aula que eu dava que os alunos choravam na aula. Por quê? Essa doença aqui, quando a gente diz, a criança vai morrer em tanto tempo. Essa outra doença aqui, a criança vai morrer em não sei quanto tempo. Essa aqui vai parar de andar, vai parar de respirar e vai morrer. Era uma aula que terminava assim, os alunos... Hoje, a gente tem para 90% dessas doenças tratamento. Então, são pacientes que hoje a gente lá no hospital faz um remédio, que é um remédio caro, que o governo dá, que você fala, mas que aquelas crianças não param de andar, não vão morrer, vão ter uma vida normal. Agora já está saindo um que é um comprimido, que você toma todo dia. Não precisa nem mais internar para fazer nada. Então, assim, a gente imagina, eu hoje imagino que as crianças, que hoje a gente faz diagnóstico, os adolescentes que a gente faz diagnóstico, quando eles chegarem na idade adulta, a gente vai ter outras perspectivas de tratamento. Mas isso só vai acontecer se a gente se mantiver com esperança. Se a gente não tem esperança, a gente não pesquisa. A gente não investe. A gente não vai para frente. Se a gente não confia em Deus, a gente não dá o passo seguinte. E aí imagina, eu não acredito que pode nada mudar, não vou investir, não vou reabilitar, não vou... Aí quando o tratamento sai, não tem condições mesmo de ganhar, de mudar, porque não conseguiu se desenvolver o que podia.
Então a gente tem que ter esperança, sim. As coisas melhoram, as coisas mudam. Tuberculose matava, AIDS matava. As coisas mudam, né? As coisas mudam. Próximo. E a gente não está sozinho. Como é que Jesus começa a oração? Pai nosso. Se a época não fosse tão machista, talvez Jesus dissesse assim: Mãe nossa. Né? Talvez Jesus dissesse assim: Pai, mãe. As pessoas não iam entender nada. Né? Porque Deus não tem sexo. E Deus tem um amor que é mais do que qualquer amor paterno, qualquer amor materno. Né? Os orientais costumam dizer que é a mãe divina. Que Deus é a mãe divina. Eu, às vezes, rezo assim, e aí estou no centro e falo assim: pai, mãe, aí as pessoas me olham assim. Eu digo: gente, Deus não tem sexo, me desculpa. Deixa eu chamar de deusa. Ele não está se importando com nada disso. Mas a gente está mergulhado num amor que é um amor infinito, que carrega a gente no colo. Então, quando a gente estiver cansado, sobrecarregado, para quem que a gente vai pedir ajuda e alívio? Para Deus, para Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente não está sozinho. Próximo. O que a gente entende, então, da doutrina espírita? A gente entende que, por alguma razão, aquele cérebro veio funcionando diferente. Por quê? Porque ali no perispírito ficou gravada uma informação que era importante para o desenvolvimento daquele espírito, para que aquele cérebro, nessa encarnação, viesse com um funcionamento diferente. As limitações ou as dificuldades que aquele funcionamento diferente vai dar vão ser mais leves ou mais graves, de acordo com a necessidade daquele espírito, daquela família, daquele grupo onde ele vem. A resposta às terapias também talvez vai ser mais rápida ou mais lenta, de acordo com os desafios, que às vezes são muito grandes mesmo. A gente não está, né? Ninguém está calçando o sapato do outro. Só o outro que sabe. É muito difícil, muito difícil. Tem mães que chegam dizendo que estão pensando em suicídio na consulta. Né? Que você olha e você diz assim, a pessoa diz assim: eu não durmo, eu não como, eu não penteio meu cabelo, eu não faço a unha, eu não tenho amigos, eu não consigo ir à igreja, eu não consigo fazer nada. É muito difícil. É muito difícil. E aí a gente tem que parar. E o que segura a pessoa nessa hora? É uma fé. É uma hora que a pessoa está lá desesperada, sozinha, que uma vizinha bate e diz assim: vou ficar com ele ou com ela uns minutos, vai descansar um pouco, toma um banho tranquila. É uma caridade, às vezes, que a gente faz, que a gente não sabe que o outro está no limite. Eu vou olhar aqui para você um pouco, você pode ir lá comer a sua comida quente, que você nunca mais conseguiu comer. A gente pode fazer isso pelo outro. Ah, eu posso mudar tudo? Não posso, mas isso aí eu posso fazer. Então, a gente tem milhares de maneiras de ajudar, porque naquele momento que o outro não está aguentando, às vezes é só aquilo que ele precisa para respirar e seguir em frente. Isso também é nossa responsabilidade como sociedade. Isso também é nossa responsabilidade como sociedade. Naquele horário que a criança está na escola, é um horário que a mãe consegue, o pai consegue fazer outras coisas. Consegue trabalhar como autônomo para ter uma renda. Então, enquanto a gente se esforça para que aquela criança consiga ficar na escola, a gente dá um pouco mais do que a nossa obrigação para tentar adaptar um pouquinho mais, aquela meia hora a mais que fique é diferença na vida do outro. E tudo é nosso. Eu não sou neuropediatra à toa. Por que eu sou neuropediatra? O que eu devo a essas crianças, a essas famílias, para poder ser neuropediatra? Tem dia que é pesado. É pesado. Eu posso dar remédio, eu também dou remédio. Também dou. Também dou. Mas também rezo muito. Também rezo muito. E aí, o que a doutrina espírita diz para a gente? Que a gente precisa tratar o corpo. Então, ninguém vai tirar filho de terapia, vai tirar remédio porque é religião, porque alguém disse. Tá? Se a gente chega no lugar e a pessoa diz assim para a gente: larga os remédios, larga o seu tratamento, porque aqui, doutor Bezerra vai te curar, sai correndo de lá.
Sai correndo desse lugar, porque isso não é um lugar sério, não é um lugar que está de acordo com o que a doutrina espírita diz. Cuidar a César o que é de César. Então, a gente vai tratar do corpo com quem estudou para cuidar do corpo. Mas a Deus o que é de Deus. Aquele espírito está encarnado, ele tem um espírito ali, uma alma que precisa ser cuidada. Então, quando eu trago para o passe, eu estou ali, aquela energia que é transmitida durante o passe vai atuar, tanto ajudando o corpo físico, mas também no perispírito, que é a origem do molde do corpo. Então, se você melhora o perispírito, a tendência é que o corpo também melhore. Água fluidificada. Então, o que é? A gente fazer uma prece e pedir para que os fluidos sejam colocados na água. Eu estou na minha casa, não sei da passe. Eu que estou precisando do passe, não sei. Vou lá, faço uma prece, peço para que os bons espíritos coloquem ali naquela água os fluidos que eu preciso para me acalmar, para me restaurar, para descansar, para ter energia, para o meu filho também. Pode ser água que a gente vai dar medicação todo dia, ser água fluidificada. Pode ser água que a gente vai fazer o suco. Então, a gente pode ter esse recurso na nossa própria casa. A gente lê uma página e faz uma prece. Eu vou pular a desobsessão, depois eu falo. Evangelização. Autonomia. Então, hoje, a gente tem todo um trabalho de formação inclusiva para evangelizadores. Né? A FEB tem. Eu faço parte da organização do módulo de autismo, dessa formação. Para quê? Para que a gente possa adaptar a evangelização. Adaptar para todos. Todos precisam saber que são filhos de Deus. Todos precisam saber que têm autonomia para fazer uma prece. Você faz uma prece, você recebe a resposta direta. Lá no Livro dos Espíritos está assim, não existe prece que fique sem resposta. Não existe prece que não tenha resposta. Aí Chico diz assim ainda, que a prece, os pais... Eu sei que tem muitos pais aqui hoje, vocês estão de parabéns, tá? Muitos homens, eu não sei se todos são pais, mas eu vou dar parabéns, porque normalmente são muitas mulheres e a gente conta assim nos dedos os homens que vêm nessas parabéns para vocês. Mas aí o Chico diz assim, ó, vocês se sintam mães também. A prece da mãe arromba as portas do céu. Chico Xavier diz para a gente. Então não existe prece que fique sem resposta. E quanto mais a gente ama, a gente está fazendo uma prece para alguém que a gente ama, que a gente acredita que a gente quer bem, a prece entra... E vai ter resposta. Então, imagina que se você aprende isso ao longo da sua vida, você é um indivíduo que tem desafios tão grandes, você sabe que se você puder fazer uma prece, você sabe que aquela encarnação, você vai aprender, você vai ter outras oportunidades, vai ter outros desafios também no futuro. Isso é autonomia. Então, a gente precisa levar a evangelização a todos. Todos. E aí a gente vai adaptar a sala de evangelização, a gente vai pensar antes, vai fazer uma entrevista com os pais, barulho incomoda, muito estímulo visual incomoda, como é que é a rotina que a gente vai fazer? Precisa ter uma sala sensorial para a pessoa se acalmar no intervalo, para autorregulação? Qual é o tempo que aguenta dentro da sala de aula? Pode bater palma, não pode bater palma? Como é que a gente explica para as outras crianças? Tem autonomia? Vai ao banheiro sozinho? Precisa de ajuda? Para adaptação, às vezes, precisa começar um pouquinho sozinho, um pouco tempo, para depois poder vir e começar a se adaptar, a frequentar a evangelização. É a nossa responsabilidade. Orientação e suporte aos pais. Eu acho que todo mundo aqui que é pai e mãe sabe que precisa. A gente precisa de rede, a gente precisa de grupo. A gente sabe que a gente não está sozinho, mas a gente precisa ouvir isso também. A gente precisa ouvir isso dos outros. Tratamento de cura. Alguns centros espíritas têm reuniões específicas para os problemas de saúde. Então, o tratamento de cura, ele tem diversas maneiras, cada centro tem sua rotina, mas o objetivo qual é? É que se seja feita uma, digamos assim, uma terapia a nível perispiritual. E aí você melhorando o perispírito, você minimiza o impacto sobre o corpo. Autismo não tem cura. Então, assim, a gente não vai levar a criança ou adolescente esperando a cura. Mas, às vezes, você vai ter uma melhora que vai ter uma resposta melhor à terapia. Às vezes, um remédio que não fazia efeito passa a fazer efeito. Né? Então, a gente consegue uma melhora quando junta o conjunto. Porque eu não estou tratando só o corpo, também estou tratando a origem daquele problema. Não, centro espírita, sério, não cobra nada. Tratamento de menor de idade, sempre com a presença do responsável. Nenhuma criança vai entrar em nenhuma reunião sozinha. Tá? Não precisa médium tocar na pessoa.
Essas coisas a gente tem que dizer, porque tem pessoas e pessoas no mundo. Pessoas que são os falsos profetas também existem. Então, a gente precisa olhar e saber o que a doutrina espírita diz. Pode ser à distância, dependendo da rotina que o centro faz. Pode ser presencial. O espírito não precisa que o corpo esteja presente para tratar. Ele pode ir lá na nossa casa, tratar a gente em casa. Então, assim, a gente tem que ter os parâmetros para a gente poder estar ligado a uma casa espírita séria. Vai cobrar qualquer coisa? Saia de lá. Disse que é sozinho, não sei como, não sei onde, deitado numa sala? Não precisa. Não precisa. Então, a gente vai pensar. Não estou dizendo que todos que fazem assim estão errados, mas estou dizendo que isso não é necessário. Então, se você fica criando muitas situações ao redor, aí você precisa ter um olhar maior. Algumas casas espíritas têm uma câmara especial, tem uma rotina da pessoa deitar ali, mas não precisa ninguém encostar na gente, não precisa ter nenhuma coisa diferente, nenhum ritual, nada assim. Desobsessão. A gente sabe também que existe a comunicação entre os espíritos, não é só para quem é médium. Né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos. Os espíritos interferem em nossas vidas? Qual foi a resposta? Muito mais do que pensais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só, e a gente achando que a gente autoral. A gente é inédito. A gente está mergulhado no mar de influências. Então, a gente tem, sim, o tempo todo, influências positivas e influências negativas. A internet não chega no nosso celular? Alguém está vendo a internet entrar? A informação entrar pela janela e chegar ali no celular? Não está. Existem as ondas mentais também que chegam até a gente. Então, a gente traz de outras vidas afetos e desafetos. Se a gente vê alguém que não gosta da gente, que está atrás da gente dia e noite, que a gente não vê, isso prejudica um pouquinho, não prejudica? Prejudica um pouquinho, para dizer o mínimo. Então, o tratamento da desobsessão é uma reunião mediúnica fechada, onde o indivíduo não está presente, mas onde aquele espírito que está vivendo aquela situação, que também precisa de tratamento, também precisa de auxílio, vai ser trazido e ali ele vai participar da terapêutica espírita, ele vai ter uma conversa, ele vai receber uma prece e ele vai ser encaminhado para os hospitais no plano espiritual. Tá? Próximo. Próximo. Então, a gente precisa cuidar, reestruturar as informações, nas nossas crenças, cultivar a espiritualidade, manter a união, a coesão em família, ter rede de suporte. Nossas crenças, elas têm que sempre nos levar a ter otimismo. Né? Se as coisas que a gente acredita deixam a gente para baixo, a gente tem que rever o que a gente está acreditando. Porque assim, a ciência ela não é nem positiva nem negativa. A interpretação positiva ou negativa é a gente que dá para as coisas, para as informações que chegam. Então, a gente precisa pensar. E a religião ela é para desenvolver resiliência no indivíduo. Se a nossa religião, se a gente está achando que a gente está aqui, vendo a doutrina espírita para ver que a gente é só, a gente só precisa pagar, eu tenho que aguentar, eu estou interpretando errado a doutrina espírita. A doutrina espírita é para consolar, para fortalecer, para nos colocar para frente. E a gente encontrar sentido na diversidade. Cada um vai encontrar o sentido que vê. Né? Cada um sabe o sentido que tem o que está vivendo. Mas aquilo tem que, de alguma forma, encaixar na nossa história. Porque, como é que isso encaixa na minha história? Como é que isso encaixa na minha vida como pessoa? Né? Nós não somos definidos pelos nossos problemas. Eu atendi um menino essa semana, 14 anos, ele não é autista, não, mas ele tem uma questão intelectual, uma limitação intelectual grave, umas alterações psiquiátricas muito graves, que durante muito ano a gente não imaginava que ele pudesse sentar e conversar com a gente. E ele ainda tem um problema que ele tem que fazer várias cirurgias no pé. Aí você olha assim aquela pessoa e diz assim, gente, né? Desde 2 anos de idade tem convulsão difícil de tratar, é muita coisa para uma criança só, né? Aí foi crescendo. E foi melhorando. E aí a gente está, né, a psiquiatra dele é ótima, e a gente estava na conversa, agora ele chega, ele conversa, ele tem aula em casa. Aí eu perguntei, vamos ver uma coisa para você fazer, o que você gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer uma luta. Né? Porque esporte é importante, atividade física é importante.
Disse, mas então a gente tem que ver uma luta que não seja boxe, né, para não ganhar soco na cabeça. Vamos pensar. Aí ele, não, mas eu não posso fazer esporte por causa do meu pé. Ele já vai fazer a 5ª cirurgia, 6ª cirurgia no pé. Aí a pergunta é, você é só o seu pé? Aí, não sou só o meu pé. O que você pode fazer com as mãos? O que você pode aprender? Se você está numa casa, preso, com fome, um dia inteiro, sozinho, tem 9 portas abertas e tem uma porta trancada, você vai insistir só na única porta que está trancada? Aí ele olhou para mim, não, vou sair pela outra que está aberta, vou estar morto de fome. Eu disse, vai estar morto de fome. Comida é um estímulo ótimo. Então vai sair. Aí eu falei assim, música? Mas eu toco atabaque. Você toca atabaque? Toco sim. Ele é o responsável pelo atabaque no terreiro que eles frequentam, da religião deles. E aí, quando ele falou isso, a postura mudou. A postura mudou. Então, a gente não é só o pé. A gente não é só aquilo, a gente é muita coisa. Aí eu disse, parabéns. Então, vamos ver. Será que se a gente estudar bateria, ser músico é uma profissão, ser músico é uma... Ele, mas eu quero aprender a cortar cabelo. Então vamos ver, vamos aprender a cortar cabelo. E aí a vida vai, você tem milhões de portas para você abrir. A gente não precisa insistir naquela que é fechada. Então a gente tem que encontrar sentido na adversidade. Aquilo dali tem que fazer parte da nossa vida, mas aquilo não é para nos derrotar. E aí a gente vai desenvolver resiliência. Nós não somos vítimas das nossas vidas, nossos filhos não são vítimas das situações. Nós somos desafiados todos os dias. A gente sai do papel de vítima, do karma, do castigo divino, da sociedade, do governo corrupto. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. Para nós nos sentirmos desafiados. São situações desafiadoras que nós vivemos em conjunto e que, em conjunto, nós precisamos buscar soluções. Algumas vão ser individuais, algumas são coletivas. Algumas só vão ser individuais e outras só vão conseguir na coletividade. Então, nós precisamos mudar a nossa postura. Nós somos pessoas desafiadas. O próximo. Próximo. E aí, o que Jesus faz? Acalma a tempestade. Que homem é esse que até os ventos e as chuvas o obedecem? Não existe tempestade que dure para sempre. E não existe tempestade que não possa diminuir com quem sabe o que fazer, com quem pode. Eu não posso, mas eu vou pedir para quem pode. E olha, gente, eu vou pedir muito, muito, até ele me ouvir. Sabe ser chato? Sabe ser chato? Conhecem Sueli Caldas Schubert? Já ouviram falar dela? Uma expositora espírita que desencarnou há pouco tempo. Ela tem uma história que ela diz assim, que ela era jovem, o pai dela era espírita. E aí, o pai dela, na véspera do Natal, na semana do Natal, o pai dela teve um problema de coração gravíssimo, que chegou no hospital. E aí estava ela, a mãe, a irmã. E aí o médico chegou e disse assim, olha... Agora só rezando. Ou seja, não tem mais nada para fazer. Aí a mãe disse, opa, rezar? Rezar é com a gente mesmo. Aí elas passaram a noite rezando. É para pedir, a gente sabe pedir, vamos pedir. Quando chegou de manhã, o médico disse, olha, aconteceu um milagre. Seu pai está ótimo. Então, assim, eu posso não saber resolver, mas eu tenho que procurar quem sabe. E a gente vai pedir, vai pedir, vai pedir. Até que uma portinha pequenininha vai abrir. Uma luz vai surgir de um lugar que a gente não imagina. Uma energia que a gente achou que não tinha mais. E vai vir. E vai vir. Para a gente encerrar agora, a gente vai entrar nos nossos casos. Pode encerrar. A gente vai entrar nos nossos casos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês querem ver logo os casos? Às vezes o caso vai responder a pergunta, então tá bom. Casos para compartilhar. Então eu vou compartilhar aqui, olha, isso aqui são 3 casos, que são casos assim, simples, nada mirabolante, mas é para a gente entender, né?
Pode passar o próximo. Pode passar. Caso 1, TEPT de outra vida. O que é TEPT? Transtorno de estresse pós-traumático. Muitas crianças têm problemas hoje que são condições que elas viveram em outras vidas. Então, às vezes, uma criança que tem uma síndrome do pânico, que tem uma fobia, né? Um medo de alguma coisa muito grande. A criança tem um pânico de altura, não sobe nem no escorrega. De onde que veio isso? Nunca aconteceu nada. Às vezes a explicação está em outra vida. Não quer dizer que sempre vai estar. Às vezes está em outra vida. Né? A criança que tem uma dificuldade enorme de ficar com uma pessoa. Né? Mas a minha filha tinha um pânico de homens com barba. Homens com barba, quando ela era pequena. Muitas pessoas conhecem minha filha hoje adulta, tem mais de 20 anos. Mas quando ela era um bebezinho, a gente passava vergonha. Porque se chegava um homem com barba, entrava lá atrás, ela estava aqui. Já imaginou? Ela gritava, mas parecia que estava matando ela. Aí a gente olhava, a pessoa ficava assim parada. Porque, coitada da pessoa, vem aquele bebezinho, né? A pessoa vem mexer com o bebezinho dá um grito. E aquilo foi demorando para passar. Não tem nenhum homem com barba na minha família. Nenhum homem com barba. Nunca tinha acontecido nada. Pode ser que seja uma coisa de outra vida, pode ser alguma coisa de algum espírito que ela tenha visto. A gente não sabe. Mas muitas crianças têm situações que vêm de outras vidas. Então, por exemplo, isso foi um caso que aconteceu na minha casa espírita. O pai levava o menininho para o tratamento, né, da reunião de passe, tem uma reunião de tratamento para a saúde à distância, um menininho com um transtorno do espectro autista. Ele ainda não falava naquela época, fazia as terapias todas, os pais são super dedicados. E aí ele ia para tomar o passe, sentava, depois ia embora, voltava. E aí um dia os médios que estavam responsáveis pelo passe veio uma informação espiritual, né? O que tinha acontecido? Na vida dele anterior, ele tinha sido atropelado, tinha morrido com a cabeça esmagada por um caminhão. Então, assim, que situação vive quem passa por isso? A dor que se sentiu, o imprevisto de morrer de repente, né, um atropelamento. Então, o impacto emocional foi muito grande. E o impacto emocional desorganizou o funcionamento do cérebro. Então, o que os espíritos mostravam ali é que ele estava reencarnado agora. E aí, que eles iam fazendo assim, era uma linguagem figurada, tá? E é como se fosse reorganizando aqueles fios que tinham ficado fora do lugar, para ajudar a harmonizar. Mas ele não nasceu de novo? Não era para ficar tudo zerado? Onde é que está a origem de tudo? Não é no espírito? Se o espírito sofreu um impacto muito grande, sofreu um trauma emocional muito grande, aquilo continua existindo. Aquilo a gente não zera assim igual um milagre, né? Não zera. A reencarnação é um processo de cura. No momento em que aquilo passa para o corpo, que o perispírito vai sendo reorganizado, que ele vai fazendo todas as terapias, né? Fazendo terapia com psicólogo, tem uma preocupação, uma família afetiva, tem o suporte ali. As coisas aí, é um processo de cura. É como se ele fosse, imagina se ele tivesse sido atropelado, ter a cabeça esmagada e não tivesse morrido. Como é que ia ser a recuperação dele? Muito mais difícil do que está sendo agora. Né? Então, com tudo isso, hoje ele fala, ele está bem na escola, ele participa das atividades todas do centro. Né? Hoje, quem olha parece que é um menino tímido, mas a gente sabe que está ali ainda, o espectro tem ali por algumas situações. Então, assim, autismo pode ter várias origens. Pode passar. Pode passar. Medo, né? Medo, né? Isso foi um outro caso também. Então, um menino, né? O autismo é muito mais comum em meninos do que em meninas, né? A gente fala muito assim, menino, porque é muito mais comum em meninos que em meninas. Um menino que, assim, como é que eram as características dele? Atraso de fala, estereotipias, comportamentos repetitivos.
Rodava, 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 rodava. Às vezes a gente estava num ambiente, ele ficava 1h30 correndo, rodando. Rodando, 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 rodando. Ele chamava todas as pessoas de mãe, qualquer mulher era mãe. Mãe, 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 qualquer mulher era mãe. E aí, assim, começou a fazer terapia, começou os pais espíritas, e os pais começaram a levar no tratamento. E aí, uma das coisas que foi identificado no tratamento é que tinha uma questão espiritual, existia um processo obsessivo, um desafeto de outras vidas, e que ficava atrás dele. Então, ele ficava com muito medo em todos os lugares que ele estava. Então, ele se agitava, ele não conseguia participar. Então, uma das coisas que contribuía para aquele comportamento era o medo. Aquele medo só existiu ali depois que ele nasceu? Não, aquele medo já existia no plano espiritual. Então, é óbvio que esse medo afeta o funcionamento do corpo, afeta o funcionamento do cérebro. O cérebro nasceu com um funcionamento diferente por causa desse medo que já existia. Ele não foi criado ali. Com o tratamento espiritual da desobsessão, o passe, esse espírito foi envolvido também, foi cuidado também. E aí o fator medo saiu. E aí ele começou a responder às terapias. Hoje ele fala, ele está na escola, ele está classificado como nível 1, uma coisa assim bem leve, bem leve. O Divaldo Pereira Franco, acho que esse é o terceiro, vamos ver o terceiro. Distúrbios espirituais. O Divaldo Pereira Franco, no livro Loucura e Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda e Dr. Bezerra descrevem um caso de tratamento para o autismo, que era já um indivíduo adulto, já mais velho, que vai a um centro de Umbanda, um autismo nível 3, e autismo grave, e aí lá, com os atabaques, né, com os sons, aquilo chamava atenção e ia puxando ele para participar, para ter consciência do que estava acontecendo. No livro, ele tem toda uma história, né? Aquele espírito ali, numa outra encarnação, ele mandava cartas anônimas para destruir os casamentos das pessoas. Ele mandava uma carta para o marido dizendo que a esposa tinha caso, mandava uma carta para a esposa dizendo que o marido tinha caso. Era amigo das pessoas, aí ele ficava na casa como confidente, consolando as pessoas. E aí várias situações se desenrolaram. Numa situação, o marido se suicidou, porque achava que a esposa era infiel. E a esposa entrou numa depressão, porque quando o marido se suicidou, ela também achou que era por causa de culpa, que ele também tinha sido infiel, nada tinha acontecido. Tudo era mentira, calúnia de cartas anônimas. Ela morreu por causa da depressão, e ninguém nunca soube que era ele que fazia aquilo naquele círculo. E ele ficou lá até o final apoiando, ombro amigo. Quando ele reencarna, né, lá no plano espiritual, ele encontra essas pessoas que estão atrás dele. E ele quer fugir. Nesse caso, quando ele reencarna, ele busca uma inconsciência, ele busca não se relacionar, se isolar do ambiente. E aí, foi a razão dele, naquela reencarnação, apresentar o autismo. Então, assim, são 3 casos totalmente diferentes, por situações totalmente diferentes. Então, não existe receita de bolo. Eu não preciso saber o que aconteceu com o outro em outra vida para ele estar assim. Eu não preciso saber. Eu preciso daqui para frente. Bem, está assim porque isso é um desafio. Como é que a gente vai melhorar? Então, porque quem é autista está querendo fugir. Não existe isso. A gente não tem como saber, e é melhor nem procurar saber, porque se a gente vai vasculhar o nosso passado, não é? A gente se conhece. Cada um aqui se conhece. Vai vasculhar o passado de cada um aqui para ver como é que está a história. Então, a gente se conhece. Então, por que a gente vai vasculhar o passado dos nossos filhos, dos nossos alunos? A gente vai trabalhar dali para frente. Então, olha, todo mundo faz culto no lar. Todo mundo tem que fazer evangelho no lar. Por quê? Porque quando a gente tem prece em casa, tem alguém que reza em casa, alguém que se preocupa em manter a vibração espiritual ao redor daquela casa, é criado um escudo de energias positivas. Então, quem não vibra como uma energia boa, não consegue entrar na casa. Então, pelo menos naqueles momentos em que aquela criança está lá, ela está protegida espiritualmente. Levar para tomar o passe, dar água fluidificada.
Se tiver oportunidade, se desejar, encontrar, pode ser que seja um tratamento de cura. Às vezes só o passe também já é ali um tratamento de melhoria da saúde. Se achar que precisa, consulta, pede para colocar o nome numa irradiação, na desobsessão. Às vezes não tem nada, né? Nenhum espírito. Às vezes é só o nosso próprio espírito, não é outro, não. Mas às vezes pode ser que tenha também. E a gente vai colocar. Evangelizar. O Divaldo fala para quando a criança estiver dormindo, a gente falar com ela que ela é amada, que ela é querida, que ela é filha de Deus. Porque enquanto a consciência baixa, o espírito também está ouvindo. Então a gente tem recursos que ninguém vai dizer isso, né, por enquanto, no hospital. Por enquanto, no hospital. Embora hoje, o médico que está atualizado, ele já tem base científica para dizer, procura a sua religião. Não é procura a minha, é procura a sua. Porque basta frequentar 4 vezes por mês qualquer religião que seja. Umbanda, judaísmo, islamismo, católico, evangélico, não importa a religião. 4 vezes por mês, por frequência, já é o suficiente para diminuir a depressão, câncer, derrame, AVC, tudo isso. Então, só por isso já dá para a gente dizer para a pessoa, vá aonde você se sente bem, vá buscar. Próximo. Então, nós somos essas ovelhinhas. Cada caso é único. Cada um de nós é único, cada pai, cada mãe, cada evangelizador, cada criança, cada adolescente. E a gente precisa olhar de forma individual. Mas todos são filhos de Deus, todos são espíritos imortais. Ninguém é deficiente. As pessoas têm um corpo que naquele momento tem as dificuldades X, Y, C, mas o espírito não é deficiente, o espírito é ótimo. O corpo que ele naquele momento está habitando, o corpo que ele tem para se expressar, naquele momento tem limitações. Mas nós também temos as nossas. A gente tem as nossas. Todos temos. E a gente vai no futuro marcar o encontro. Que horas são? 12:05. Então, daqui a 100 anos, 12:05, eu estou marcando um encontro com vocês. Tá combinado? Olha, hein? É sério. Né? Daqui a 100 anos, 12:05, no dia 18 de junho, a gente vai marcar um encontro e a gente vai olhar para a gente poder se reunir, se abraçar e dizer assim, caramba, olha, agora eu entendi isso, entendi aquilo, e aí a gente vai trocar as experiências e eu tenho certeza que a gente vai ter experiências muito ricas para trocar. Bom, gente, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês. Terezinha, não sei como é que você quer fazer com o horário. Não sei, ó. Quem garante que isso não foi marcado há 100 anos atrás, ó? Posso disponibilizar. A gente está gravando, inclusive, né? O Celso está aqui nessa função. Agradecemos a você, Celso, também, pelo seu trabalho. E a gente vai organizar como que a gente vai disponibilizar isso, tá? A gente até pediu, o material está salvo, né? Porque aí ele vai colocar o material na edição também do vídeo, tá? Que aí vai ficar completo, tá bom? Bom, em nome do 28º Seu, a gente agradece. Tem alguma pergunta, gente? A pergunta foi esclarecida, porque ela estava ali atrás de mim, querendo fazer a pergunta há um tempão. Foi, né? Então, a gente agradece, né? Em nome do 28º Seu. Tem uma pergunta? Pode falar. Isso.
Olha só, eu vou, com todo o respeito que eu tenho ao Divaldo, muito respeito, essa é uma informação que ele está trazendo. Eu não tem nenhum outro lugar da codificação que eu tenha lido, assim, nenhuma obra do Chico Xavier fale sobre isso. No livro, por exemplo, Loucura e Obsessão, em que ele fala sobre o caso do autismo, que é Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, que ele psicografa, ali é um caso muito específico. Mas, por exemplo, se a gente lê ali e não souber abstrair, a impressão que a gente tem é que todo autista está em fuga, o que não é verdade. O que não é verdade. Então, a gente precisa assim, entender que o médium ele também tem as suas crenças, tem também as suas opiniões. Né? O livro Consolador, Psicografia de Emmanuel, vocês conhecem? Então, lá tem uma pergunta sobre almas gêmeas. Não é isso? No livro dos Espíritos diz que não existe alma gêmea. Aí lá responde que tem alma gêmea. Aí lá no finalzinho, lá embaixo, tem uma nota do Emmanuel que diz assim, é porque o Chico acredita em alma gêmea. Então, na hora de dar a psicografia, ele botou o que ele acreditava e ele, por humildade, pediu para deixar o erro dele aqui, para a gente saber que o médium também erra. Então, pode ser que seja, né, realmente, as crianças com TDAH. A gente tem hoje... quem tem siso aqui? Quem precisou arrancar o siso? Tá. Quem nunca nasceu siso? Então, o siso, por exemplo, é um dente que caiu em desuso, que já teve função na nossa espécie, agora não precisa mais dele, não tem mais função. Né? Agora, a função dele é levar a gente para o dentista. A função dele é levar a gente para o dentista. Então, não tem mais função. Então, a gente está o tempo todo, a nossa espécie está evoluindo. Né? A gente está evoluindo por questões nossas mesmo, por mudar a nossa alimentação, por mudar a nossa rotina, e por intervenções espirituais. Né? O cérebro humano, olha só, gente, presta atenção nisso. O cérebro humano, ele não é usado em todo o seu potencial. Quando a gente aprende evolução na escola, Darwin, o que a gente aprende? Que aquilo que está em desuso desaparece. A espécie humana ela tem um cérebro que sempre foi à frente do que ela vai usar. E o cérebro não está diminuindo, não, ele só está se desenvolvendo. Por quê? Porque isso é uma programação espiritual. Emmanuel diz isso para a gente. Né? O planejamento do cérebro ele não é aqui do corpo físico, ele é do plano espiritual. Ele foi organizado no plano espiritual. Então, a gente tem informações, mas nosso cérebro tem desuso. Desde que a gente, né, se entende por espécie humana, a gente nunca usou o potencial todo. Mas ele não está evoluindo. Então, a gente tem muitas coisas que a gente não sabe explicar sobre a nossa própria evolução. Então, assim, é uma informação de uma pessoa respeitável, que eu respeito muito, o Divaldo, o médium, mas eu não tenho como te confirmar isso, se isso está acontecendo ou não. Né? O que eu sei é que tudo que acontece, acontece para o melhor. E que é muito bom que a gente tenha pessoas que tiram a gente da nossa zona de conforto. Porque quem disse que a gente tem que ter horário para tudo? Quem disse que a gente tem que ser perfeito tudo? Que a gente não pode ser um pouquinho desorganizado? Você não pode sair com uma meia trocada, com uma camisa do avesso. Isso faz você melhor ou pior que os outros? Então, a gente precisa, assim, olhar e ver que, às vezes, aquilo dali está gerando uma criatividade para outras coisas que a gente não tem a capacidade de ter. Né? Então, eu não tenho como te dar essa resposta. Mas o que eu sei é que o que quer que esteja vindo vai ser para o nosso melhor. Né? O que está acontecendo no nosso melhor. Eu tive um paciente que não era autista, mas era um menino com uma malformação cerebral, né? Está encarnado. Muito grave, muito grave. Uma criança com uma deformidade, uma doença muito grave, uma mucopolissacaridose, que dá múltiplos AVCs, tem hidrocefalia, ele não anda, já teve não sei quantos AVCs, ele fala um pouco. E aí, assim, né, eu muito preocupada quando ele estava muito grave, internado, aí levei o nome para o centro e tal, para a gente botar na irradiação, para ajudar. Aí o mentor vira assim, diz assim, na reunião, vamos rezar pelo nosso irmão espírito missionário, que aceitou reencarnar naquela condição, sem precisar, para que a família pudesse aprender alguma coisa. Então, assim, a gente não pode, até arrepio quando eu lembro disso. Ele adora ir para a escola, ele é doido para ir para a escola. Ele é uma graça, ele quer ir para a escola, mal fala.
Mas a mãe fala que ele adora ir para a escola, que ele é sempre sorridente, que ele é sempre alegre, que ele não dá trabalho nenhum, não anda sozinho, cadeira de roda, fralda, gastrostomia, um monte de coisa. Aceitou por missão, reencarnada, aquele jeito de passar por isso, para o bem da família, porque a família precisava, por alguma coisa, aprender com essa situação. Então, a gente não tem como julgar pelo que a gente está vendo. A gente só pode fazer o nosso melhor e valorizar o outro como filho de Deus. Não é uma situação de pena, é uma situação de desafio. Acho que é isso. Eu fico pensando também que a gente precisa sair das caixinhas, né? A gente fala disso, né? Eu acho que é mais um convite a sair das caixinhas. Não dá para também generalizar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, por isso que a pessoa está na condição X, Y, Z. Né? Somos diversos, né? Somos singulares, nossas histórias também são singulares e estamos aprendendo todos juntos. Mas me preocupa, às vezes, de como cada, às vezes, comentário ou situações chegam para a gente, de uma forma geral, porque a sua pergunta me fez lembrar de outras perguntas, né, outras situações. Como que isso reverbera no nosso imaginário, né, pessoal, social, né? Então, me lembro quando a gente estava falando das crianças índios, e muitas vezes eu trabalhava com os pais, né, na evangelização dos pais, que às vezes se olhava uma criança como se ela fosse um espírito mais elevado do que o pai, ou do que a mãe. E isso, às vezes, tirava esses pais do lugar de apropriação da sua função, do seu fazer. Entendeu? Então, não. Essa criança nasceu como filho, então ele precisa de pai, precisa de que você cumpra a sua função ali na vida dela. Se ela é um espírito mais esclarecido, evolutivamente mais avançado, a convivência vai trazer reflexões, vai trazer situações em que todos vão crescer. Né? Mas Jesus não dispensou chegar em uma família sem precisar. Não é? Então, estamos todos aqui, cada um na sua função. Né? Se nasceu como filho, vai ser cuidado como filho. Né? Não que os filhos não cuidem dos pais também. Pois é. Não, mas e quantos filhos ajudam os pais a crescerem, né? Exatamente, é isso que a gente está falando aqui. Né? Nós, adultos, estamos crescendo ao nos voltarmos para uma situação que é um desafio para nós. Né? Crescemos todos. Isso, Deus cuida das criaturas através das criaturas. Então, é um mútuo cuidado, né? Isso é muito belo, muito belo. Então, agradecidos por esse momento, vou passar a palavra para a Terezinha, né? Para fazer. Então, eu convido vocês a olhar aquela imagem que está lá, né? De Jesus num campo, abraçado, e nesse momento fechar os nossos olhos e imaginar aquelas mãos ali e dizer: obrigada, Senhor, por essa manhã tão esclarecedora, por esses momentos em que nos sentimos abraçados, ouvindo novamente as suas lições, Senhor. Hoje, à luz da doutrina espírita, com mais esclarecimento, de braços, com todo o conhecimento que pudemos amealhar durante essa caminhada como humanidade. Obrigada pelo teu abraço e pela percepção que temos hoje do amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas, considerando o seu amor infinito por todas as criaturas. Que nós sejamos essas sementes, que nós sejamos os divulgadores desse teu amor e desse teu ensinamento, através das nossas ações, no nosso dia a dia, com os nossos familiares, no nosso trabalho, na rua,
em todas as situações em que nos encontremos, que possamos florir onde quer que estejamos. Envolve nesse momento com essas nossas vibrações de amor, que aqui possam alcançar todas as famílias, todos esses nossos irmãos, todas essas mães, pais, que se encontram nesse momento com tantas dificuldades. Envolve, Senhor, os hospitais e todos esses profissionais que se colocam de boa vontade para poder nos ajudar a compreender o nosso corpo físico, a nossa mente, mas principalmente o nosso fazer no mundo e no momento em que estamos vivendo. Abençoa cada um de nós, que nós possamos sair daqui, levando todo esse conhecimento, toda essa harmonia para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus.